de outubro de 1996, eu, Aparecida Noronha, gostaria de entrevistá-la para um resgate total do professor cruziliense. Então, como a senhora foi uma das grandes professoras, das pessoas que muito contribuíram para a educação escolar em Cruzília, eu gostaria de saber da senhora tudo que a senhora possa me dizer a respeito da educação nessa época, quando começou, como que a senhora conseguiu lecionar, e o que a senhora souber a respeito dos professores antigos, a senhora poderia dizer para mim, que eu estarei filmando para ficar como um documento para a posteridade. Senhora, seu nome é? Maria Aparecida Ribeiro Ferreira. Certo. Comecei a lecionar em 1936. 36. Lecionei particular no Colégio São Sebastião e Santa Maria Feminina. Sim. Depois passei para o grupo da Ana Domina em 1943. Lecionei até 1961. Gostava e exercia minha vocação com entusiasmo. Quando eu estava na escola, não me lembrava de nada. Ao aposentar, senti muita falta. Até hoje visito o grupo. Sim. Gosto demais do grupo. Não gosto que falem do grupo. Rezo pela união dos professores do grupo e para o progresso desse grupo, que é meu vizinho. Sim. No começo, no tempo que eu lecionei, durante o tempo todo, por mais de 25 anos, nunca tive problema com o pai e nem com alunos. Sim. Sempre me dei bem, visitava os pais dos meus alunos, regi classe de quarta série, eram poucos alunos, mas nunca deram dor de cabeça. Que bom, né? Naquele tempo, a gente era mais respeitado, né? Não sei se é por causa do contato com os pais, eu tinha muita autoridade, graças a Deus. Eu nunca fui desrespeitada por aluno. Naquele tempo era mais fácil. A vida do professor hoje é mais difícil. Apesar de, quando comecei também ganhava muito pouco, hoje continuo ganhando pouco, mas a gente tinha a compensação da amizade dos alunos. Certo. Hoje, ao meu ver, tem os alunos que não conhecem direito o professor. Começa por chamar de dona, que nem às vezes sabe o Ou nome. tia, né? Hein? Ou tia. Ou tia. Eu sempre fui contra isso, porque depois que eu saí do grupo, acho que uns 5 anos depois, um pai veio me reclamar de uma professora como filho. Tá Assim, vendo? que ele nem sabia que eu não estava mais, né? Exercendo, Quer dizer né? que os professores não tinham contato com os pais, né? Pois Eu é. não sei se hoje tem, apesar das classes serem muito numerosas, mas também tem reuniões frequentes, né? Pois é uma reciclagem, né, que eles fazem. Mas a disciplina hoje é bem mais difícil, porque em casa mesmo os pais não estão conseguindo muito, né? A era é diferente, né? Pois é. Eu acho que a televisão e muita liberdade, pais que trabalham fora, que não têm muito tempo de zelar, aí os filhos são mais rebeldes, né? Eu acho que seja isso, não sei. É, deve ser. Muita coisa influi, né? Para a decadência do ensino. A má remuneração, porque naquele tempo que eu comecei e terminei, a vida também era mais suave, né? Na época ele não achava, mas era mais suave. Porque hoje tem muita coisa, tem muito onde gastar, as crianças ficam muito dispersas, né? E hoje a maioria das coisas são os produtos descartáveis, né? Que o pessoal consome muito e descarta, é muito fácil, né? Antigamente eu acho que tinha pessoal que era mais conservador, né? É assim. E a televisão ensina muito desrespeito, né? Pois é. Muita coisa nas novelas, os filhos não atendem os pais. E eles acham isso normal, porque é da época que eles estão vivendo, né?
Pois, na época que a senhora lecionava, existia assim um maior interesse, entusiasmo do governo em relação à escola, à educação? Eu acho que sim. Que pelo menos quando eu me aposentei, eu não sei se até hoje é assim, eu recebi carta do governador agradecendo os préstimos. Não sei Beleza. se hoje ainda tem. Qual era o governador da época, dona Aparecida? Você sabe que eu não sei de cor. Não me lembro. Faz tempo, né? Esse negócio de Foi política. 68. Ah, sei. É fácil lembrar, né? Mas eu não, na hora não me lembro. Minha cabeça não está muito boa, não. Muita anestesia que eu tomei agora. É que a senhora recebeu, né, esse agradecimento, né? Mas eu digo assim, a senhora lecionou bem antes, né? Porque eu, por exemplo, eu com 60, no ano de 1964, eu tinha 17 anos. Quer dizer, eu já tinha estudado com a senhora quando criança. Eu saí em 68. A senhora saiu. E o início da sua? O Senhora... grupo foi 43. 43? Ah, foi quando eu nasci, então. E a senhora tem alguma lembrança de algum aluno assim que a senhora tenha tido assim um maior contato? Domingos Orgulhoso. Que bom, né? Foi um ótimo aluno. Então a senhora formou prefeito, hein? Foi um ótimo aluno, muito amigo até hoje. Ele não esquece do meu aniversário, ele me visita, ele me trata muito bem. Quando às vezes alguns esquecem de algo, né? Pois Ele é. não foi muito bom aluno. Os filhos de Sobromiro, Lucas, Fernando, tem Certo. diversos alunos que... A Mária foi minha aluna, o Ilba, Sim, a Jesus. que bom. São meninas que colegas que até hoje me tratam de dona e são quase da mesma idade, Que né? coisa, né? E são muito amigas. Graças a Deus, acho que não tem nenhum aluno que ficou inimigo. Pelo menos na minha cabeça não tem. Que bom. Naquele tempo a merenda escolar era feita de que maneira? No princípio, quando eu comecei, a Ziza que era a diretora, né? Dona Dalgisa? Dona Dalgisa. Certo. Não tinha nem a cantina. Tinha não? Mas Então, ela comprava pão, doce, sei. e dava assim, um sanduíche de pão com goiabada, uma coisa assim, não tinha cantina. E ela dava assim por conta própria A ou... gente tinha caixa escolar. Ah, sei. Hoje aqui até nem funciona, porque o Estado ajuda muito, né? Ajuda, a verba hoje para a escola tem sido assim, muito boa, né? Eles falam que Nossa, através... eu vi a dispensa do ginásio e bobo de ver. Como que tem fartura É bem agora? surtida, né? Bem surtida. É. A gente trabalhava para comprar a vassoura, o pano de pó, o pão, a merenda que dava para as crianças. Agora o doutor José, no meu tempo todo de grupo, até eu convidei a Marina para ser a madrinha da cantina. Sei, Ele dava 10 litros de leite todos todos os dias. E a cantineira ia lá buscar, fazia um leite queimado, fazia um arroz doce, depois que teve fogão. Mas começou a funcionar a cantina, que é a Cantina São José, na Sim. gestão da Regina, no Sim. tempo do Cônigo Francisco Pedro Ferreira. Sei. O ano eu não sei direito. Bom. Aí ela levava um pão de lenha, um ovo, uma batata. Aí começou a fazer a sopa. Que beleza, né? Mas era tudo por conta da comunidade, né? Sei. Agora hoje, já o governo assumiu isso. Quer dizer que todos os alunos podem tomar merenda sem contribuir. Sem contribuir, pois é. Isso ficou bem melhor, né? Bem melhor. E a merenda sadia, bem feita, né? Isto. Para encerrar nossa entrevista, porque a senhora está um pouco cansada, eu gostaria que a senhora desse um recado para os estudantes atuais, estudantes dessa época agora, caminhando para o ano 2000. Qual a mensagem que a senhora passaria para eles? Que tenham bastante amor ao estudo, aproveitem bem o tempo, respeitem os mestres, porque esse tempo de estudo é precioso, não volta mais, né? Sim. Tá bom, sim? Tá jóia. Então, muito obrigada, dona Aparecida, e eu espero que a senhora possa, nos anos seguintes, prestar assim maiores esclarecimentos a qualquer pessoa que se interesse em saber sobre a educação e venham lhe perguntar. Que a senhora tenha muitos anos de vida, muita saúde
E muito agradecida pela entrevista. Desculpe por ser entrevista assim de churuca. Nada, Como se diz. muito importante. Muito importante. Qualquer coisa me cansa. Muito importante, tá? Aí eu vou fazer hoje uma entrevista com a dona Regina e lá ela vai completar as suas palavras, né? Tá, muito obrigada. Então, bom dia. Bom dia. Obrigada. Seu Gastão, você não quer falar nada a respeito de educação, de escolas? Não. O senhor foi casado com duas professoras, né? Duas. Duas ótimas professoras, né? Então até logo, senhor. Até logo. A senhora, qual que é o nome da senhora? Maria das Mercês Pereira, A senhora é filha de quem? Bernardino Martins Pereira. E o senhor Bernardino, que é também meu avô, ele foi o professor aqui, inclusive. O que a senhora pode me dizer a respeito dele como professor? Ele sempre, né, foi o primeiro da escola pública, né? Foi o primeiro professor da escola pública. Ali perto, a escola é ali onde é a casa do Aníbal hoje. Do Aníbal Junqueiro? É. Certo. E a senhora sabe, assim, quantos alunos ele tinha na época? Tinha mais de 20 por aí. 20 alunos, né? E ele ensinava o quê? Ele ensinava Ensinava todas as matérias. todas as matérias? Todas, E quem mais que era professor junto com ele? Eu ajudei, A senhora ajudou? um pouco dos tempos, né? Sei. Como é que era o sistema de ensino, tia Mariquinha? Ele era as salas, como é que era? Era salas? Era uma sala só, sabe? Sei. Tinha a sala só, as carteiras ali, uma mesinha, né, onde ele ficava. Sei. Antigamente tinha aquele tablado assim, né, mais altinho, para ser destacar o professor dos alunos. Não. Não, né? tinha Era não. retos, né? O Era chão reto. reto. E como material escolar, o que era usado na época? Caderno só, os livros, né? Né? Caneta, lápis. Era caneta. Tinha pedra também, fazer conta, né? Ah, é? Lousa, né? Que eles Lousa, falam. né? Sei, a senhora usou então muito isso. Usou. E a tinta nanquim, ou aquela pena, usou também muito? Caneta, tinha a pena, a caneta dele ainda tem até A hoje. senhora tem? Tem, Do Jameriquinho, eu queria ver essa caneta. Tem jeito, a senhora me mostrar? tem. Então tá, eu vou falando com a senhora, depois a senhora me mostra a caneta. E vovô Bernardino, como professor, ele era assim, gostava de lecionar? Gostava, tinha né? amor, né, na profissão. Sei. E ele formou, tia Mariquinha, ou ele era contratado, como é que é? Não era formado não, sabe? Fazia o contrato. Contrato. E tinha mais professores junto com ele na época? Na época era a Dona Bem-vinda, né? Sei, Dona Bem-vinda é a irmã da vovó Elisa? Sei. Ela licionava parte feminina, né? Sei. Na mesma escola? Não, era na casa dela. Na casa da tia Bem-vinda? Sei. Ali. Ela era solteira na época ou casada já? Bom, quando eu estudei, ela já era casada. Já. Sei. E a escola dela era onde? É na casa dela mesmo. Na casa dela, mas eu digo essa casa era que lado que é aqui em Cruzeiro? É ali mesmo, só que a porta era na frente, tá? Sei. Hoje a porta é de lado, né? Que ele atende, antigamente não tinha. A Dona Bem-vinda, que a senhora diz ali onde a Dona Ritinha mora? Ali, do seu Expresso. a casa é a mesma. É a mesma? Sei. Só que a porta era na frente. Entendi agora. E o que mais a senhora pode me dizer a respeito do senhor Bernardino, como professor no Colégio Estadual São Sebastião, depois que ele passou... Depois da escola, né? Aí ele aposentou, né? Sei. E venceu aos 25 anos de
de ensinamento, né? Sei. Depois é que ele aposentou, aí ele foi convidado para dar aula no colégio São Sebastião. Sei. Só sabe quem que convidou? Acho que foi o Pedrinho Pereira, Sei. o padre Zé Augusto, Padre José Augusto. Alquimim, né? Ah, sei. E aí ele foi lecionar no colégio. É, Ele era lecionou, professor externo ou de internato? De externato ou internato? Porque o colégio São Sebastião teve muito tempo, né? O internato. Era externo, né? Que já era casado, né? Tinha a família dele. Ah, tudo. sei. E essa disciplina, a disciplina, a matéria que ele lecionava mais assim no colégio, era mais a matemática. Não, ele lecionava matemática também, mas mais era assim, português, né? Português? É. E ele lecionava línguas, por exemplo, francês? Não, Não. não, né? Não. Só português e matemática. É. Sei. E ele era bem remunerado ou era ordenado, igual o povo hoje fala, que reclama tanto do professor, do ordenado professor? Ordenado, como que você fala? Assim, no fim do mês ele recebia, assim, Recebia, naquele tempo era 1.200. 1.200 cruzeiros? Ou cruzeiros? É. Ah, sei. E aposentou com isso. E ele queixava que estava ganhando pouco ou não? Nunca queixou, não. Não, deu para sustentar a família? Deu. Então tá bom. Deu para sustentar. Tinha fartura até, né? Né? Pois é, me lembro de criança. E ele morava onde, tia Mariquinha? Ali mesmo, perto ali, onde é do hospital hoje. Sei, ali tudo era dele. É. Sei, Ele fez a casa, era solteiro ainda quando ele fez. sei. Depois que ele casou. E o vovô casou, ele veio de onde, tia Mariquinha, o vovô? Era daqui mesmo, Cruzeiro? Ele daqui mesmo, né? É, né? A senhora lembra o ano que ele nasceu? Não. E o mês? O mês de fevereiro, dia 2. Dia 2 de fevereiro, então ele era aquariano, né? É. Aquariano dizem que são 100 anos na frente dos outros signos, né? Então, e tia Mariquinha, ele lecionou, ele depois se aposentou novamente. Como é que fez? Porque a aposentadoria é uma vez só, Depois né? deixou, né, de lecionar no ginásio e foi lecionar com as fazendas, sabe? Ah, sei. Para qual fazenda que ele foi? Na fazenda que eu lembro que ele foi, até caiu do cavalo, quebrou a traviça. Ah, sei, sabe? sei. Foi eu não sei o nome do pai daquela mulher, daquele filho de Somilto. Seu Milton. Que usava, ele é vivo ainda. Milton Calei? Dentista. Ah, Milton Dentista, sei, É. sei. Então ele foi lecionar para lá, para as fazendas. É. Lecionou na cachoeira, lá na casa do Zeca Rocha. Sei, Sabe? Foi professor do Benedito Rocha aí, sei, pessoal da cachoeira. sei. Então quer dizer que ele gostava da profissão, tinha Gostava. Depois que aposentou, ainda lecionou bastante bastante, né? as roças aí. Ah. Aí ele ficou assim, depois ele saiu, ele passou muito tempo assim sem lecionar, ou porque ele cansou, ou é porque ele ficou doente, como é que foi? Aí foi desde que ele caiu essa vez do cavalo, né? Aí Sei, minha mãe, a Amália, as meninas não quiseram deixar, ele né? sair mais, né? Sei. Aí em casa aqui mesmo ele lecionou ainda uma turma. Particular. Depois que ele deixou, aí a Amália pegou, sabe? Ah, Amália, a minha tia? Lecionava em casa. Olha, Tinha que uma bom. turma de alunos. Que bom. Então, nossa família é a família de professores, né? Eu estou indo fazendo esse curso de magistério, mas eu não tenho aquela força, aquela garra igual tinha os meus, né? Meus antepassados. O vovô Bernardino gostava de lecionar matemática e a matemática para mim é um bicho de 7 cabeças ainda.
É, E a Amália nunca foi na escola, sabe? nunca? Não, aprendeu com o pai mesmo. Com o vovô? É, ela Beleza. não foi na escola. Não sei por que que ela não Nunca- quis. E ela hoje, né, você vê que Ela teve um bom emprego, né? E É. recebe tudo aposentadoria, porque É. ela foi muito bem É. ensinada, então, né? lecionou, teve bastante aluno em casa. Ela sabe? foi educada mesmo à altura, né? É, De um grande professor, o senhor Bernardino, que tanto orgulho deu para Cruzília, né? Na época dos alunos que estudavam internos. Eu, criança ainda, me lembro muito das peripécias que os meninos faziam e o vovô os corrigia, às vezes dando um coque na cabeça, né? Diz que antigamente tal de... como é que é aquela palma? Como é que é? palmatória. Palmatória. É. É. Como é que era isso, tia Mariquinha? É espécie de assim, aquele negócio que joga vôlei, sabe? Mais ou Sei. menos como aquilo. Mas Sei. era de tábua, né? Ah, Batia sei. na mão. Batia na mão do aluno É. e os pais não reclamavam, não? Não reclamou, não. Era. Mas meu pai pouco usou aqui, não Sei, usava, ele era não, mais sabe? enérgico, mas É. sem precisar de usar da violência, né? É. E o que mais você pode me falar a respeito de escola na época do vovô? Aqui eu sei, mas só isso mesmo. Quem mais que lecionava depois, assim, na época sua, que o vovô Bernardino era professor? Depois que ele deixou foi a Estela do Padrinho Cornélio. sabe? Ah, é? Foi? É, até eu ajudei a Estela também. sabe? Sei. Dona Aziza também. Ah, sei. Dona Aziza é filha do Sotito, né? É, E a primeira esposa do seu Gastão, né? é. E ela dava o quê, tia Mariquinha, Dona Aziza? Eu me lembro, quando criança, Dona parece que Aziza ela era foi... formada, né? É, né? Ela foi diretora também, né? Foi. O que mais a senhora sabe? Eu sei, mas só isso mesmo. É, né? Muita coisa a gente esquece, né? Esquece, pois é. E a senhora sente orgulho, né, do vovô ser um grande professor. É, até hoje, muitos aí que aprenderam com ele falam, né, que foi um professor de tanto. Né? Sei. E a senhora, por exemplo, tem alguma coisa a falar a respeito da educação hoje? A senhora acha alguma diferença? A diferença que eu acho é que hoje tem muito professor, né? Um para cada matéria, né? Você vê, Certo. o professor só dá aquela matéria, né? É difícil dar 2 ou 3. Agora meu pai dava, né, as matérias todas. Toda, né? É. Eu acho a diferença que eu acho é nesse ponto aí. Nesse Também não tinha esse negócio de greve, não, né? Tinha não, né? Ganhava pouco, Mas né? eles eram comportados, né? Agora, hoje tá muita greve, os alunos é que perdem, né? Porque Eu o também professor mesmo não perde nada, né? Pois é. É. Pois é, então, tia Mariquinha, eu gostei muito de ter feito essa entrevista com a senhora, saber alguma coisa a respeito do vovô, porque eu já era mais criança e já sabia alguma coisa, mas a senhora, como filha, né, há mais tempo, a senhora podia me dizer mais coisas. Porque a minha mãe, ela na época que saiu assim muito cedo de casa, então eu acho que não tinha muito conhecimento dessa parte de escola, né? Ela, né, com 15 anos, Papai- foi em cima, né? Queria, Foi. queria, né? É. Então, e o senhor Pedro Ferreira, a senhora pode dizer alguma coisa? Seu Pedrinho, né, ele, quando veio pra cá, ele leciona, não conhecia ele muito bem, não. Depois que a gente foi conhecendo, que eu cantava, né, sua mãe também cantava no coro da igreja, igreja, né? Aí ele tocava, né, o órgão, ensinou também, inclusive eu aprendi com ele, né, a tocar. Sei. Ah, é? É. Dizia que ele era professor, né, didático e professor de música também. Que bom, então. Ele que deixou essa cantora aí ainda, Cília, né? Sei, quer dizer que É, ele deixou muita coisa boa, né? deixou, ele também foi bom professor, né? Sei.
Depois casou, né, com a Isabel. E meu pai tinha muita amizade com ele, né? Ele morou ali antigamente era a Casa de Misericórdia. Chamava assim? Foi ali na casa ali desse Cambaraca hoje, Ah, tá? sei. Ali que ele morou primeiro ali. Quer dizer que chamava Casa de Misericórdia? Era casa mesmo, sabe? Sei, Tinha as coisas lá, tinha muito cobertor, muito pra ajudar o povo. armário, Para ajudar quem precisasse. Depois acabou, não sei porquê. Aí quando ele casou, ele morou ali primeiro. Ah, sei. Depois dali que ele logo acho que foi chamado mesmo para lecionar aí no colégio. Sei. Era bom professor. E o seu Bernardino, ele sempre morou na casa dele mesmo, nunca morou em colégio não, né? Não, primeiro quando ele era moço, ele morou com o padre João Câncio. Ah, morou? Padre João Câncio? Era coroinha dele, né? Sei. Andava para essas fazendas quando ia celebrar a missa. Primeiramente ele morava com o padre João Câncio. Vovô então morou lá. Morou. E o padre João Câncio morava onde? Eu acho que na casa paroquial mesmo. Ah, Isso eu não sei, tenho aquela certeza. casa antiga, né? Sei. Câncer, acho que era dono daí, né? Daí. Parece que era irmão de Deodato. Eu não sei. Acho que era. O que mais? Só tem algum recado assim que possa dar para a juventude de hoje, para a turma que estuda? O que você podia mandar um recado aqui? Que eles prestassem bem atenção, né, nas coisas que eu estudo hoje, né? Vale muito, né? Antigamente a gente não estudava muito, não. Eu ainda estudei, que logo teve o colégio da Dom Maria, né, também. Sei. A gente estudava aqui mesmo, até o 4º ano colegial. Depois, para formar, tinha que sair fora, passar 4 campanhas. Eu estudei só até o colegial ainda, Dom Maria. Sim. E muitos também estudaram, porque às vezes não tinha condições, né, de sair para estudar fora, né? Pois é. Então a senhora também soube ensinar, né? Foi então uma professora que hoje nós estamos resgatando através da Escola Estadual São Sebastião, da qual eu sou aluna, faço parte do colégio na parte de fazer um trabalho de equipe para uma feira que se realizará em novembro, acho que até dia 3 de novembro aí. Então eu estou fazendo esse resgate do professor, da memória do professor antigo, e eu, sem saber, vim procurar a respeito do vovô Bernardino, e eu encontro que a minha tia também foi uma professora. Isso também são coisas que a gente não sabe. No decorrer da história a gente vai indagando e acaba acontecendo que a gente encontra muitas coisas boas que muita gente não sabe, né, tia Mariquinha? Isso é muito bom, é gratificante. Então eu agradeço a senhora ter prestado esse favor. Isso aqui ficou gravado e é um documento que a Escola Estadual São Sebastião terá como comprovante de um trabalho realizado através de uma aluna que se interessa muito pela educação de Cruzeiro. Então, um abraço, tia Mariquinha, muito obrigada, viu? Obrigada a você ter me achado suficiente para responder. Foi bom, ótimo, claro. Então tá, muito obrigada. Eu sei, né? Muita coisa a gente não lembra mais, né? Mas teve muita coisa Tá ótimo. boa. Né? Tá, muito obrigada. E os alunos de hoje devem aproveitar, né, o estudo, né, enquanto, né? Pois é. E depois também seguir, não é só, né? Seguir depois carreira. abandonar, né? Pois é. Que tiver oportunidade de seguir, né? Seguir. Então tá. Obrigada, viu? Nada, obrigada. Sim. Eu esqueci um pormenor que é para a senhora mostrar a caneta que foi do tempo do meu avô. A senhora mostra e fala a respeito dela, por favor. Aqui está a caneta de osso, né?
Só a pena que não tem mais, que tiraram, né? Sei. E tem a tinta também que ele mesmo preparava para poder escrever. Ele preparava de que maneira, sabe? Mas punha um pouquinho d'água, né? Isso aí é o que, tia Mariquinha? Isso aí é o que, esse tinteiro aí? A tinta de escrever é uma latinha, tá cheia de tinta ainda. Ah, sei. E a caneta é de osso. É osso? É. E essa caneta ele comprava? Como é que é? Quem fazia uma caneta? Não, Deus que licionou, só vi ele com essa caneta. É? No caso, a senhora poderia emprestar para mim levar para o colégio ver, tomar conhecimento? Pode levar. E a pena dela, como que é essa pena? A pena a gente comprava, né? Não tem mais. Não tem mais. Pena, né? Hoje não... Que pena não ter mais pena hoje. A caneta eu guardei, né? Sei. Eu vou levar então, que eu vou mostrar lá no colégio, que o pessoal vai gostar de ver como hoje o material didático que o aluno tem é muito mais assim, eficiente, né? Tem muitas modalidades, caneta de todos os tipos, modelos, cores e escrita fina, escrita, né? Então o pessoal ainda reclama. Agora a vovô usou essa caneta o tempo todo. Deus que conhecia ele como professor, né? Sei. Na minha casa mesmo era só essa caneta. Interessante, né? Isso aí, sinal que isso aí era uma coisa de muito valor, né? Então tá, é uma curiosidade que o pessoal vai gostar de saber. É pena não ter guardado, né? O menos uma pena. Tem algum livro dele, que foi dele, assim, que ele usava? Um livro que ele ensinava? Aqui em casa não tenho, né? Não tem não, né? Não tem. Cara Regina, eu gostaria de entrevistá-la para um trabalho educacional da Escola Estadual São Sebastião, da qual sou aluna do 2º ano magistério, e num trabalho de equipe, a minha parte ficou sendo a de entrevistas e fotografias para resgatar a memória do professor cruziliense, professor antigo da época do início da educação escolar inclusive. Então, como eu fiquei sabendo e até então já conhecia algumas coisas, eu procurei pela senhora para que a senhora pudesse dizer assim, de uma maneira bem gostosa, tudo aquilo que a senhora vivenciou na época da escola, do seu tempo de professora, e o que a senhora puder dizer sobre educação, a senhora pode dizer à vontade, sem a minha interferência. E eu estou fazendo esse trabalho com muito carinho, com muita emoção, porque realmente é um trabalho muito bonito falar sobre educação, né? E reavivar a memória do professor. Então, a senhora está já sendo filmada pela Aparecida Noronha, que é uma repórter mais fajuta, mas uma repórter que sabe das coisas. Aparecida Noronha, uma grande amiga, minha ex-aluna. É um prazer conversar com você e dar uma informação que estiver ao meu alcance. Eu me formei na Escola Normal Nossa Senhora Aparecida em Passa Quatro. Voltando de lá, muito mocinha ainda, comecei a dar aula logo em seguida no Colégio Santa Maria, de minha madrinha, professora Maria Maciel Alquimi, que era uma sumidade, uma grande inteligência, uma grande educadora. E peguei também a terceira cadeira do grupo escolar Dona Leonina. Já havia a primeira e a segunda, eu peguei a terceira, que foi criada para mim. Lecionei muito tempo no colégio particular, depois, fechado o colégio, eu fiquei só no grupo escolar, onde lecionei 17 anos como professora e 7 como diretora, me aposentando em seguida. Eu acho que eu não errei minha vocação, eu gostava de dar aula, gosto até hoje, com a idade que tenho, 77 anos. Na flor da idade. 2 martelinhos, como eu digo para meus filhos, eu ainda dou aula para alunos, para adultos, de catecismo,
E estou sempre arrumando uma poesia para uma que vem a porta me pedir, umas palavrinhas para outro, uma homenagem para outro, uma mensagem para outro, um pensamento para outro. Eu gosto de dar aula, gosto até hoje, com essa idade. E o ensino no meu tempo era bem diferente. Talvez melhor em alguns pontos, pior em outros, não é? Certo. Hoje há muita modernidade, há muita facilidade, mas há muito descaso também, há muita indiferença por parte dos alunos, que antigamente levavam muito a sério, tinham no professor uma entidade de respeito, de carinho, de atenção, como eu tinha pelas minhas ex-mestras, eles sempre tiveram por mim. Eu nunca, nos meus 17 anos de magistério, nunca tive um caso que me desabonasse, graças a Deus. Que bom. Nunca foi preciso perder a linha e me exaltar como aluno, como pai, nunca. Ao contrário, todos até hoje são meus amigos sinceros e reconhecidos, graças a Deus. Então eu guardo as melhores lembranças do meu tempo de colégio. Guardo até hoje meus cadernos, meus livros com muito carinho e gosto desse assunto. A Gigi sempre, que é minha filha, que também foi professora, sempre traz revistas de escola para eu ver, para eu me atualizar mais um pouquinho com essa idade. Sim. Mas gosto até hoje, quer dizer que acho que não errei, que entrei na barca certa. E o ensino hoje muito mais moderno, muito mais sofisticado, com muitos pontos mais negativos do que o de antigamente, mas nós não podemos ser contra o progresso que existe, né? Contra as modernidades, as coisas atuais que ajudam muito, que adiantam o aluno. Eu já estou com os netos na faculdade, então tenho muito orgulho, muita satisfação e acho que tenho transmitido, transmitir para os filhos e tenho transmitido já para os netos o que eu gostei, o que eu fiz e que me serve até hoje, que me ajuda até hoje. Eu tenho 8 filhos. Com toda dificuldade consegui ter 2 médicos, um engenheiro, um agrônomo e 2 professoras. 6. Só 2 é que não estudaram, não passaram para o ginásio porque não quiseram. Porque falta de conselho e de incentivo não foi. Então, eu acho o ensino, a instrução fundamental na vida do homem, eu acho que é daí que parte tudo, que o mais que vem em benefício dele, porque os mais cultos sempre têm mais oportunidades, sempre têm mais preferência, sempre passam melhor nos concursos. Então, é fundamental na vida da pessoa humana a instrução. A instrução, segundo Coelho Neto, eu gosto muito desse pensamento dele. Coelho Neto disse assim: a instrução é dote que não se gasta, direito que não se dá, liberdade que não se limita. É dote que não se gasta. Os dotes materiais, o dinheiro, as terras, acabam. O direito que não se dá. A gente não pode passar para o outro um diploma que é da gente. E é dote que não se gasta, direito que não se dá, liberdade que não se limita. É muito bonito esse pensamento. É bonito. Não tem fronteira para o estudo, para o conhecimento, não tem fronteira. A gente pode sempre estar ampliando, como eu nessa idade ainda gosto de ler os livros que a gente traz, modernos e as inovações e tudo mais. Então é muito bonito esse pensamento do Coelho Neto, que eu gosto sempre de dar aos meus netos, aos meus filhos, e de transmitir, de passar. E você queria fazer alguma pergunta? Vou fazer. Dizem que a boa árvore, né, é que dá bons frutos. Então, nessa matéria aí, educação, a senhora é uma senhora árvore, a senhora é o meu pé de Jequitibá. Obrigada. A gente faz força para ser, né? Está me chamando? Vou fazer uma pergunta. Se tem assim na época que a senhora lecionou, se tem algum aluno que a marcou muito assim,
se destacou mais na sua época de professora, se esse aluno, porque sempre tem alguém, né? Sempre tem. Então eu gostaria que a senhora... São muitos os meus alunos que me dão muito orgulho hoje em dia, que continuaram e que me procuram. E entre eles, eu estou me lembrando de um aqui, Solon. Solon? Filho do Dote Ferreira. Irmão do Euler, do Gundo? Do Euler, do Gundo. Sim. Muito bom aluno, muito inteligente. Foi dos meus primeiros alunos. Ele se destacou sempre, ele foi, acho que é bancário aposentado hoje, muito inteligente. Mas eu tive vários e várias alunas que hoje ocupam bons cargos e que são boas donas de casa, boas mães, bons pais e gente que dá prazer, dá gosto de relembrar. Há pouco tempo, vou te contar o caso, eu fui às bodas de ouro de uma ex-aluna minha. Sim. Muito boa aluna, minha comadre hoje. Então ela disse: Dona Regina, a senhora um dia passou no quadro negro um pensamento. E eu guardei esse pensamento, eu copiei no meu caderno e guardei, e ele tem me servido pela vida fora. Eu falei, vamos ver se eu me lembro qual é. Começa aí para eu ver se eu me lembro. Aí ela dizia assim, subi a Deus na ventura e ele descerá a vós na desgraça. Esse pensamento tem me servido pela vida fora. Que beleza. Bonito, né? Muito bonito. E entre eles, muitos. Eu procurava, felizmente, associar a instrução à educação moral, cívica, social, que eu acho muito importante na vida do indivíduo. A vida do indivíduo é um conjunto. Sim. Não pode ter separadamente só a educação social, ou só a instrução, ou só a religião. Não, é um conjunto que fica harmonioso se as partes todas se juntarem, né? Isso. Então eu procurava dar uma noção de sociabilidade, de higiene, de religião, de teatro, de poesia, de canto, e de trabalhos manuais, e tudo isso eu acho muito importante, muito interessante, esse conjunto que forma a educação integral, né? Sim. A instrução integral. E graças a Deus só tenho boas lembranças do meu magistério, como estou repetindo, nunca tive um atrito com um aluno, nem com a família, e todos que me encontram e que me reconhecem, me distinguem, sempre um, outro vem, a senhora está se lembrando de mim? Eu falo, eu estou me lembrando, depois eu vou procurar lembrar, porque eles mudaram, né? Mudaram muito, de crianças viraram adultos, velhos já quase. As minhas primeiras alunas, o meu primeiro ano de magistério, as alunas todas, os alunos todos, eram 2, 3 anos menos do que eu. Eu tinha 17, eles tinham 18, 19. Olha. Não, ao contrário. Eu Sim. tinha 17, eles tinham 15, 16. É o Pedrinho Carpinteiro, que é meu grande amigo. Sim. Aquela parte toda ali do meu armário, Foi ele que aqueles fez. troféus todos que tem ali, olha lá. Taças, cinzeiros, focaliza lá. Ali, tudo foi ele que me mandou no dia da professora. Ele é carpinteiro hoje, né? Que beleza. Ele foi dos meus primeiros alunos. Eu tenho 77, ele deve ter 75 anos. Sim. Pedrinho Carpinteiro, Nelson do Armando, Solon Ferreira, Maria Magalhães, Osília, Jesus, Diva, deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. Nenê, da Anitta, Nenê, irmão da Maria, Cecília, Terezinha, foram os meus primeiros alunos, eram um pouco mais moços do que eu. Hoje já só tem quase a minha idade. E isso é uma honra para a gente, é uma glória para a gente, né? Ver até hoje quem a gente iniciou fez alguma coisinha muito pouca, muito pequena. Implantou, né? Porque eu era limitada, era criança e sem prática, mas
alguma coisinha sempre fica, como eu estou dando esse exemplo da minha ex-aluna que fez as bodas de ouro. Sim. Eu também acho que fui sua aluna, né, dona Regina? Foi, né, Aparecida? Fui, né? Foram tantas que a gente não, quase não lembra. Pois é. É, mas foi. E Eu tenho um irmão seu que é meu afilhado, também acho que foi meu aluno, Bolsinha. o Ademir, né? O Ademir foi. É. E o O Carlos me deu um trabalho, o Carlos Mori. Ah, Deus. Era muito levado, então o professor levava ele lá brigando, xingando, e eu agradava o Carlos. E ele gostava tanto de mim, que Sim. depois eu fui madrinha de casamento dele, Sim. e hoje ele já não existe mais, já está na glória de Deus. já, pois Não é? é isso. É. São as vontades, né? As vontades de Deus, né? Que os caminhos de Deus são insondáveis, não tem como A gente não a gente explica questionar. e nem adianta pedir explicação a Deus, Não, porque esse- a gente não tem Esse explicação. questionamento é um questionamento que fica só para o nosso interior, né? Não se deve perguntar a Deus o porquê das coisas. A Realmente. gente deve simplesmente aceitar de boa vontade e nunca perguntar, porque a gente não tem resposta neste mundo, né? Não. É. E, As suas ordens. e sobre, assim, quando a senhora começou a lecionar, qual a primeira escola, como era antigamente o estudo? Colégio Santa Maria, como eu já disse, Certo. e a terceira cadeira do grupo Dona Leonina, Certo. onde me aposentei. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito da primeira escola, os primeiros professores, porque a senhora é uma pessoa instruída, a senhora Os deve... primeiros professores, eu ainda me lembro deles. Dona Bem-vinda, Seu Bernardino, Seu Pedrinho, Seu Manuelito, Seu Tatão, Professor Júlio. Seu Júlio ainda existe, doutora? Já é Maria? falecido. Já, Há né? poucos dias tive notícia de um professor Moraes que teve aí no Colégio São Sebastião, e se não me engano hoje ele mora em Belo Horizonte. A Iná é que me deu notícia dele, é amigo do Padre Arantes, me lembro dele Sei. também. Professor Moraes, era de fora, esteve aí uns tempos e depois voltou. E esses são os primeiros que eu me lembro. Madrinha de mim, Dona Maria Maciel Pereira de Alquimim, não é? Sim. Professor Manuelito, Dona Ziza, Dona Lili, que foram minhas primeiras professoras, que me ensinaram o beabá. Dona Lili do Quieto, Dona Lili do Zé Geraldo. São meus Sei. exemplos de vida, todas dois exemplos de vida que eu tive. Madrinha de mim também, uma pessoa invulgar, muito culta, ela sabia piano, e eu também um pouquinho, então ela ensinava a gente a cantar, até canções italianas, Beleza. como aquele, que eu não me esqueço até hoje, como é que é o nome? Sul mare luccica, lastro d'argento, placide l'onda, prospere il vento, venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia, chama Santa Bravo, Lucia, muito bonito. chama Santa Lucia. A senhora é uma cantora e tanto, Muito hein? bonita, ela ensinava e a gente tinha uma vida tão assim, aconchegante, tão unida, diferente de hoje, da sociedade de hoje, que não dá mais valor à amizade, que por qualquer coisa está se desentendendo. Antigamente havia essa vantagem, havia mais sinceridade, havia mais união. A gente conhecia todo mundo, ia na casa de todo mundo, branco, preto, pobre, rico, culto, inculto, atrasado, ignorante. A gente ia e gostava de todo mundo, era uma família só. Sim. O crescimento da cidade, isso é um processo natural de socialização, né? Sim. E vai mudando, mas era boa a vida, era sincera, era tranquila. Pobre, todo mundo unido, todo mundo amigo. Nesse ponto mudou um pouco, mudou para melhor em muitas coisas, para pior em outras, e assim é a vida, né? Essa Nós questão vamos- de amizade, eu acho que denegriu um pouco, né, no relacionamento, porque hoje se a senhora alguém vai na sua casa, eles acham que é interessado em alguma coisa,
se vão fazer alguma visita assim, já vão pensar com malícia. Então eu acho que nessa parte é que denegriu a imagem, A mentalidade. humana mudou. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sofro na pele e às vezes algum comentário, mas isso não vem ao caso, nós estamos falando sobre a educação. Mas isso vem de educação. Se o povo fosse instruído, eles não pensariam nada de ninguém, eles agiriam como todo mundo, assim, com liberdade, né? Como eu estou dizendo que era antigamente. Pois é, né? que bom. Eu acho que eu já sou do antigamente, vivo no presente como antigamente e não aceito do jeito que é. Mas Agora você imagina eu. Mas a gente vai acompanhando o terço, como vai, a diz o gente tem que caboclo, ser, né? a gente tem que ser liberal, né? Que deixar acontecer. Lógico. Eu gosto muito de acompanhar os meus filhos, os meus netos, participar, mesmo que às vezes eu não aceite alguma coisinha, eu finjo que estou aceitando, porque eu gosto de acompanhar, porque eu não gosto de ficar marginalizada, gosto que eles venham perto de mim, como eles fazem, graças a Deus, e me contem os seus problemas. Muitas vezes eu posso dar uma solução, posso dar um conselho, posso rezar. E assim, aqui em casa vem muita gente, às vezes vem uma moça aqui em casa, eu conversando, logo eu digo, a gente não está... Essa pessoa me fala, até fico desapontada, mas eu não vim conversar com a Gigi, eu vim conversar com a senhora. Beleza. Graças Quer a dizer Deus. que ela é uma pessoa solicitada, né? Graças a Deus. Então, Eu tenho bom gênio, isso aí não é mérito meu, não. Deus é que dá o gênio a cada um. E eu tenho bom gênio, então eu não tenho inimigos, sou amiga de todo mundo e gosto de qualquer um que venha me visitar, eu fico muito feliz. E assim vou levando a minha vidinha, que já está no ocaso. está no ocaso nada, está no começo. E aquilo, a senhora disse bem, Saint-Exupéry, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então a senhora cativou todo mundo, então essa simpatia tem que ser perturbada de vez em quando. E por isso é que eu estou aqui. Você me faz ficar vermelha. Nada. Dona Regina, e a respeito assim de os professores, por exemplo, como o senhor Bernardino, porque ele foi um dos primeiros professores daqui, e eu não tenho assim muita coisa para colher material a respeito da vida dele, né? Eu me lembro bem dele. Porque o pessoal da minha casa, que a minha mãe, por exemplo, que é filha dele, ela não tem assim, muita coisa para me passar, que ela naquele tempo ela casou muito criança, né? E tudo, e os meus tios também, assim, meio assim retraídos, então eu não tenho, assim, algumas informações. Gostaria que a senhora dissesse aqui, que a senhora sabe a respeito do senhor Bernardino Martins Pereira. Pois não. O senhor Bernardino, a meu ver, era uma pessoa de muita força de vontade, um verdadeiro professor, que alfabetizava mesmo as crianças. Era dedicadíssimo, tinha certa cultura, que eu me lembro de ter conversado muitas vezes com ele, tinha uma boa cultura e que passava essa cultura para os alunos, que alfabetizava mesmo, que educava mesmo os alunos, era dedicadíssimo, assim como era o seu Pedrinho, o seu Manuelito, ele também era. Dona Bem-vinda, eu tive menos contato, menos prosa com o seu Bernardino, eu conversei mais vezes, mas me lembro das vezes que conversei com ele, notar que ele era uma pessoa de cultura mediana, mas muito ao alcance do curso primário, e que ele alfabetizava de verdade, que ele era dedicadíssimo, e que os alunos que caíam na mão dele saíam sabendo basicamente alguma coisa. Eu me lembro bem disso dele. Morava ali onde é hoje o hospital. Sei. Né? E a respeito do primeiro professor de Cruzília? Dos primeiros? O primeiro, quem pisou aqui assim para ensinar? Que eu me lembro que a tia que me criou foi a Baiar, na Casa Velha. Eu perdi minha mãe, eu tinha 3 anos, vim morar com ela. Então ela me dizia que o professor foi morar na Casa Velha para lecionar todos os filhos do meu avô de uma só vez. Todos aprenderam com ele.
todos tinham o mesmo estilo de letra. Chamava-se professor Juca Lintz. Juca Lintz. Juca Lintz. Ah, sei. Veio de fora e depois retornou à sua cidade, não sei onde. Quer dizer, que na época que ele lecionava não havia outros professores. Não havia outros, era particular. Certo. Era um professor particular que dava aula nas casas. Lá na Casa Velha, por exemplo, ele deu a aula para 8 ou 10 alunos, que eram os filhos do meu avô, Capitão Manuel Domingues Maciel, que fez a primeira casa aqui de Cruzilha, a Casa Velha. Sei. Então ele era professor assim, a domicílio. Sei. E professor Juca Lintz. Certo. E depois dele, aí ficou um vácuo, né? Um lapso. Depois foram criadas as primeiras escolas, né? Sei. Dona Bem-vinda, Seu Bernardino, colégio particular, Seu Manuelito, Seu Pedrinho, Seu Tatão. Deixa eu ver se não estou me esquecendo de alguém. Madrinha de mim, Dona Maria Maciel Pereira de Alquimim. Depois veio a nossa leva. Eu, Aparecida, a Ziza, Dona Lili antes, Dona Lili e a Lili de Cornélio antes. Depois veio eu, Dona Ziza, Dona Aparecida, Dona Estela, depois Heloísa, Dona Noélia. Dona Noélia, Dona Wilma, depois Dona Heloísa, Dona Wanda, Dona Miralda, essas já são mais novas, né? Certo, esse é do meu tempo. Essas já são da agora, da atualidade, né? E Gigi, Palmira, e Maria Rita. Só acho que eu me lembro do momento, já a memória da gente fala, principalmente a minha, que já é uma memória de velha. Nada que é isso, só tá isso aí, tá armazenado aí, que tá uma beleza. E dos livros didáticos da época, a senhora tem alguma coisa a falar? Os livros didáticos do meu tempo eram uma lástima. Eu tinha loucura pelos livros ilustrados e não conseguia. Era lá um ou outro, os livros eram texto nu, Certo. sem uma ilustração, sem nada. Então a gente tinha pouco interesse com a ilustração, desperta muito interesse na criança, né? A memória visual da criança influi muito na memória auditiva, tática e a ilustração no livro é primordial. E no meu tempo não tinha. Então vou contar um caso muito interessante. Eu gostava muito de ler, eu aprendi a ler com 5 anos, a minha tia me ensinou, em casa. Quando eu entrei para a escola, eu já sabia ler e escrever. Então havia uma empregada na casa do tio Cornélio que tinha estudado em São Lourenço. Era parente do Cuia, que eu não chamo de Cuia, meu afilhado, eu chamo de José. Sim. Então, ela chamava-se Noemi. Ela tinha estudado em São Lourenço e tinha um livro ilustrado, com histórias ilustradas. E eu pedia quase chorando para ela, que me prestasse o livro para eu levar para a Casa Velha, para eu ler à noite. E ela nunca me deu esse prazer, não me emprestou o livro. Olha, até hoje ela Então, ficou... os textos eram nus, sem ilustração, sem nada. E a gente levava, as professoras mandavam que a gente levasse o livro para casa, estudasse a lição, do princípio ao fim, depois era individual. Ela chamava cada um para ler um trecho, né? E havia um livro muito interessante, que há poucos dias o filho do Pedrinho me falou, o Pedrinho Carpinteiro me falou sobre ele. Ele falou: Dona Regina, ele estava com uma coisa na mão para ler e não estava entendendo. Pediu para eu ler, disse assim: Dona Regina, quando eu fui passar para o livro manuscrito, eu saí da escola. O livro manuscrito era o seguinte, Aparecida. Era um livro interessantíssimo que eu tinha até pouco tempo guardado. Cada história era manuscrito, manual, né? Sim. Cada história com uma letras de todos os tipos. Olha. Letras bonitas, bem talhadas, letras quase ilegíveis, letras desorganizadas, letras uniformes. Então a gente levava para casa, a gente quase decorava aquilo para poder dar a lição na hora. Olha. Porque eram letras, às vezes, difíceis de ler na hora, improvisada, né?
Então eu me lembro muito bem de um trecho, de quase todos os trechos, eu me lembro de um pedacinho, porque a gente lia demais, preparava demais. Então eu me lembro muito de um assim que dizia, começava assim, era uma traquinagem do menino, então ele começava assim, é ainda esta, no fim da minha longa vida tão cheia de alegrias e tristezas, a recordação, a lembrança mais cara que guardo dentro do peito. Beleza, Bonito, foi né? muito bonito. E assim eu sei de vários outros. Tinha um chamado A Fronteira, então começava assim, noite alta e morna, o rio rolava vagarosamente suas grandes águas e a veneranda seiva de troncos virgens enchia a solidão com seu murmúrio solene. Que beleza, Bonito, né? Muito bonito. Eram trechos Foi. escolhidos, bonitos, que a muito gente bonito. decorava de tanto estudar para dar no outro dia. Pois é, que beleza. São muito... coisas simples, mas pitorescas da vida da gente, né? É assim. É. A senhora já foi lecionar essa coisa toda. A senhora se lembra de quem era o diretor ou diretora da escola, das escolas daqui de Cruzílio? A primeira diretora do grupo escolar, Dona Leonina, foi a Dona Ziza. Certo. A segunda fui eu. Certo. E a terceira foi a Dona Lili. De lá para cá eu já não sei mais em ordem. Sei. As três primeiras foram essas. Certo. Do Colégio São Sebastião era o professor Manuelito Maciel e do Colégio Santa Maria, Dona Maria Maciel. Sei. Depois, Depois eu não me lembro mais. o Né? seu Pedrinho, né? A senhora Depois falou, seu Pedrinho, né? seu Tatão, né? Sim. Aí veio vindo, não me lembro mais. Sei. E assim, a senhora como estudante, a senhora estudou assim muito tempo fora? Eu estudei 5 anos interno, regime de internato. 5 anos. Aqui mesmo? Passa 4. Passa 4. 5 anos regime de internato. Gostava de estudar, graças a Deus sempre fui das melhores alunas. Que bom. Quando eu fiz o concurso aqui para entrar no magistério, modéstia à parte, a minha nota foi a melhor aqui da zona. Era nota de diploma, sabe? Sei. E a minha foi a melhor da zona aqui, Baipendi, Caxambu, aqui, essas zonas aqui. Mindori, foi um concurso geral e eu fiz. E então a minha nota foi uma das melhores, modéstia à parte. Eu gostava de estudar e tinha uma freira chamada Irmã Blandina, de saudosa lembrança, hoje é morta, Beleza. que me ajudava muito, que era muito minha amiga, que foi uma segunda mãe para mim. Sei. Professora de piano, de pintura, de flores, de trabalhos manuais, essa coisa toda, economia doméstica. Eu fiz esses cursos todos, economia doméstica, enfermagem, havia esses cursos todos, como se diz, incluídos, não, eram, como dizer, eram coadjuvantes no curso normal, não é? Sei. Não eram incluídos. Complementação, né? Complementos, justo. Deixa eu falar, e a senhora, como poeta, poetisa? Mais ou menos, eu gosto de escrever, Aparecida. Tenho bem facilidade para escrever, tanto que sempre vem uma pessoa ou outra pede para eu fazer uma mensagem, um discursinho, uma poesia, uma coisinha ou outra. A senhora sempre tem inspiração. Mas sou mediana. Que nada, nós até inclusive nós fomos colegas, né, um concurso de contos, ela tirou segundo lugar, não foi? Segundo lugar, foi. Então, até que eu estava lá, até que eu me senti honrosa, honrada, né? Muito brilhante esse ponto, parabéns. Obrigada. Pois é, então, agora gostaria que a senhora desse se a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar, porque tudo que a senhora disser a respeito da educação é valioso e isso que vai ficar para a posteridade, porque essa gravação vai ser, vai ser do arquivo da Escola Estadual São Sebastião e isso aqui vai ser de muita validade no futuro. Eu gostaria que a senhora tivesse assim, algum recado para deixar, Sim. Porque mesmo que a gente se vá, os outros ficarão, né? Virão depois de nós. Passou-se há poucos dias o dia do professor. E eu, com um pouquinho de atraso, quero parabenizar os professores de hoje,
que são verdadeiros heróis, porque o ordenado nunca foi significativo e nós temos muito bons professores, verdadeiros apóstolos. Então eu quero parabenizar e pedir a eles que mesmo que não haja compensação monetária, que a consciência fale mais alto sempre e que eles transmitam sempre boas coisas, coisas divinas e aos alunos, porque é do céu é que vem a inspiração, não é? Para a vida toda. Então eles transmitam sempre ao lado da instrução, a educação religiosa, moral, cívica, social. E parabenizo a todos os que militam hoje, mesmo ganhando pouco, sendo verdadeiros apóstolos da educação, que continuem a sê-lo, pois o mestre de todas as pedagogias, Jesus, que foi o supremo mestre, está sempre abençoando os professores, que é uma carreira muito digna, muito bonita, muito meritória e muito abençoada. Tá, eu agradeço a senhora pela entrevista maravilhosa, pelas palavras de carinho que a senhora tem para com seus colegas, e agradeço a oportunidade de estar aqui diante da senhora, uma sumidade, falando através dessa filmagem, né, para Aparecida Noronha, do jornal Aqui Agora, inclusive. Eu que agradeço a honra, viu, Aparecida? Todas as vezes que você precisar de mim, eu estando aqui, estou às ordens. Eu não dispenso não, dona Regina. Então, muito obrigada, e a senhora pode saber que a senhora é de muita importância para a educação cruziliense e qualquer pessoa que estiver. Eu vim aqui hoje para entrevistá-lo com a condição de resgatar a sua memória de professor. Esse trabalho é um trabalho feito por mim, assim como eu estou filmando uma reportagem que vai ficar para o Colégio Estadual São Sebastião num documento de arquivo para a posteridade. E o senhor, como foi professor em Cruzília, então eu gostaria apenas de perguntar ao senhor tudo o que o senhor souber a respeito de educação, da sua carreira como professor, e o que o senhor souber informar a respeito da escola em Cruzília, desde os tempos que o senhor conviveu com os professores da sua época, o senhor pode relatar para mim, eu sendo desnecessário eu fazer perguntas. Então esse trabalho é um trabalho feito para o Colégio Estadual São Sebastião, será apresentado na feira, em novembro, e esta feira terá acesso os alunos, os pais, os professores e as pessoas que também quiserem, porventura, fazer uma visita ao Colégio Estadual São Sebastião. Esse trabalho foi me pedido pela professora do 2º ano magistério, da qual faço parte como aluna, pela professora Ana Maria Alvarenga, a esposa do Savinho. Ela leciona matérias pedagógicas e ela então me pediu esse trabalho. E estou aqui à disposição do senhor para o senhor dar a informação que será de muita valiosidade para esse documentário. Aparecida, eu trabalhei no Instituto Paroquial São Sebastião desde 44 até 61, trabalhei muitos anos e sempre encontrei muita boa vontade, muita amizade na parte dos professores, dos diretores, sendo meus primeiros diretores o professor Pedro Ferreira de Souza, o professor Sebastião Maciel Ribeiro, depois assumiu o colégio o padre Geraldo Arantes, que assumiu como diretor, e diversos colegas, entre eles o seu Vasco, a dona Ângela, a Cecília, a dona Aparecida. Houve sempre muita harmonia, muita amizade na nossa parte. Agora, da parte dos alunos também, eu também nada tinha a queixar, embora a gente tenha trabalho, tenha dificuldade, tenha que, às vezes, enfrentar certos probleminhas que surgem. Naquele tempo, por exemplo, havia um internato, então vinha muitos alunos de fora, alguns até com certos modos de agir, que a gente tinha que procurar corrigir aquilo, mas felizmente foi assim, desde os 25 anos,
eu trabalhei no ginásio, no Instituto Portugal Sebastião, eu nada tenho a queixar daquele do calendário. Tenho sempre boa lembrança, fiz sempre boa amizade. E trabalhei também no curso de educação de adultos, na escola estadual, ou escola da Leonina. Trabalhei também no curso de educação de adultos. E na parte dos adultos eu encontrei também muita boa vontade, muita amizade. O que eu posso dizer sobre o meu tempo de magistério é isso. Certo. Falar sobre seu tempo de menino, de estudante, com quem o senhor estudou, como o senhor se formou, como que o senhor começou a sua carreira. Eu estudei também no Colégio Paroquial São Sebastião, quando era diretor, primeiro o Monsenhor José Augusto de Aquini, que era o vigário, e foi diretor. Depois o professor Orelito Maciel. E tive diversos colegas, entre eles alguns ainda estão vivos, como o Pedrinho, conhecido por Pedrinho Correio, e outros que ainda estão vivos também foram meus colegas. No nosso tempo havia também os mesmos problemas que havia no meu tempo de professor. Mas, felizmente, eu consegui, fiz até o curso de admissão. Naquele tempo, nós tínhamos o quarto ano primário e depois o curso de admissão. Eu fui até o curso de admissão, onde eu tirei o diploma de curso de admissão. Sei. Quer dizer que o senhor teve só até o curso de admissão. E isso lhe deu, assim, condições de lecionar também. Quer dizer que o estudo antigamente era de muito mais conteúdo, então? Era assim. E o senhor pode falar para mim, assim, alguma coisa sobre as aulas retóricas daquele tempo? Aulas? Retóricas. Retórica? Então, havia também aula de retórica, como havia, por exemplo, uma aula especial de educação moral e cívica, em que era dada sempre no fim da semana, em que se tratava do assunto de moral e cívica. Certo. Toda semana. O que mais o senhor pode me dizer? Não tem mais nada para O isso. senhor conheceu algum professor que o senhor possa falar a respeito? Conheci o professor Zé Moraes Batista, de Belo Horizonte, foi muito bom colega, professor de História. Conheci o professor José Maria Calazans, de São Paulo, que era o nosso professor de português, de matemática, também muito bom professor, e os outros professores que já trabalharam, que eu já falei sobre eles. Né? Certo. O senhor tem alguma informação a dar sobre o senhor José Caliston? Não, é Jucalinste, né? Jucalinste Isso. não é do meu tempo, né? Não, né? Jucalinste foi professor do meu irmão Serafim. E a respeito do senhor Bernardino? Bernardino, eu conheci muito. Também trabalhou comigo no ginásio São Sebastião, no Colégio São Sebastião. Era uma pessoa assim, mais séria, mas muito atencioso e muito bom amigo. E o senhor Pedro Ferreira de Souza? Esse Ferreira de Souza também é ótima criatura, né? Sei. O senhor tem na época sua alguma lembrança boa a respeito de algum aluno seu? Poderia citar? Todos foram muito bons alunos, né? Sei, mas não tem algum que se destacou mais? Não tem, não. Tem não, né? O senhor tem mais alguma coisa a declarar? Não, mais nada. Então tá, senhor Pedro, muito obrigada pela informação. Nada. Eu estimo que o senhor continue sempre com essa memória lúcida. Tá bem, Aparecida. E o senhor prestou muitos favores à educação, Uma das inclusive. boas alunos que eu posso me referir é você também, que foi muito boa aluna. Muito obrigada, eu me lembro de ter sido sua aluna. É sobre você também. Tá, muito obrigada, senhor Pedro. Uma boa tarde, então. Obrigado. Viu? Eu vim aqui hoje num trabalho sobre educação para um arquivo da Escola Estadual São Sebastião. E este trabalho é um trabalho para resgatar a memória do professor cruziliense. E como você está inclusa nos artigos do magistério, você lecionou aqui por muito tempo, e a gente gostaria de ter um documento onde a sua pessoa vai ficar para a posteridade, num documentário gravado, filmado, que qualquer pessoa possa ter acesso daqui a algum tempo. Então eu, Aparecida Noronha, estou tendo a felicidade de dar prosseguimento a esse trabalho. Gostaria muito que você dissesse tudo que você sabe a respeito de educação, do tempo que você foi professora, citar, porventura, colegas, professores, e falar alguma coisa sobre os primeiros professores de Cruzília. Você pode começar a sua parte. Bem, Aparecida, eu dei 25 anos de aula. E é interessante eu repito sempre, que
se eu morresse, nascesse outra vez, tudo começasse outra vez, eu iria ser professora. Eu comecei na escola Dona Leonina, tive uma sorte muito grande, fui muito privilegiada, porque eu comecei tendo a Dona Aparecida como diretora. E você sabe quem foi a Dona Aparecida? Sei, inclusive eu né? entrevistei ontem. E em seguida tive a Marisa, do Tijuca, também como diretora, da qual tenho lembranças muito boas do tempo de Dona Leonina. Logo depois fui para o colégio. Na época o diretor era o tal Pagarantes, depois o Sossauro, Aparecido Clóvis, a Ângela, minha irmã, e fui privilegiada, como eu já te falei, porque eu comecei com a Dona Aparecida como diretor e terminei com o Edmar. Você Beleza. sabe também. Nossa, O Edmar foi um grande, E eu tenho lembranças muito boas do meu tempo de educação, tempo magistério. Os colegas marcaram muito, se a gente fosse falar nomes aqui, a gente citaria, teria muitos nomes para citar, né? Mas muitos colegas marcaram muito, muito mesmo na minha vida de magistério. Eu me lembro, por exemplo, do Bebeto, que foi um colega fabuloso que eu tive no magistério, a Gigi, o Ronaldo, a Nadia, então, que depois de uma certa época já estava no colégio, ela veio como supervisora para o colégio, como ela me ajudou. Tenho uma gratidão muito grande na minha parte de magistério, minha vida de magistério para a Dona Nadia. E tem lembranças muito, como a gente fala, muito gratificantes. Meus alunos foram muito meus amigos e o são até hoje. Então, tem grandes lembranças da vida do colégio, da vida de Dona Leonina. Seria professora outra vez, apesar de todos os pesares. que bom, viu? Seria outra vez. Isso é um incentivo para a classe dos alunos agora. Inclusive, eu faço parte do 2º ano do magistério, com 53 anos, estou enfrentando ainda porque eu quero alcançar esse grau de ser professora, né? Então, eu acho que realmente você está passando um bom incentivo, um estímulo grande para alunos que tenham vontade de educar alguém, né? Eu acho que você merece um voto de louvor, porque a idade não quer dizer nada. Muito né? obrigada. Eu acho que a vida a gente está aí, a gente aprende todo dia. A gente aprende a vida inteira. E aprender é muito gostoso. É muito bom. É só aprendendo que a gente cresce. Só aprendendo que a gente vive melhor. Né? Pois é, A aprendizagem é uma coisa contínua na vida da gente. E é uma coisa que a gente não esquece nunca, são as palavras que a gente escuta. Quando a gente dá muita atenção, né, Palmira? E eu agora vou fazer uma cobrança, não tem nada a ver com professor. Você, quando eu acho que fui sua aluna, e eu fiquei noiva, né? E ia me casar, e você me encontrou ali na rua, perto de São Cornélio, ali, falou assim, eu vou te dar um pano de prato. Eu estou esperando aí, depois, passado o tempo, eu lhe cobrei, né? Aí você pegou, foi lá e me levou meia dúzia. Eu não esqueço, as coisas boas ficam, né? E isso aqui que está sendo feito vai ser para a posteridade, vai ser um documento do qual os seus netos talvez tenham acesso. Se Deus quiser. E eu gostaria que você falasse mais um pouquinho, porque você tem um conteúdo bem vasto, né, a respeito de educação. Inclusive citar alguns professores da sua época, ou que você soubesse alguma coisa a respeito do tempo das primeiras escolas aqui, inclusive, ou as primeiras salas de aula, não sei como eram. Eu vi o curso primário, eu sei que e a gente reverencia até hoje a memória da Dona Maria, né? A Dona Maria de Mim. Né? A Dona Maria foi uma professora excelente, né? Eu me lembro muito do papai contando pra gente sobre o São Manelito. O papai dizia pra gente que ele teve muitos professores na vida, mas que a memória do São Manelito está muito gravado nele, que o São Manelito era um professor fabuloso. Que bom. Eu acho que o Bebeto deve ter puxado, né? A gente sabe que o professor que é o Bebeto. Dona Ziza, né? Eu sei que foi uma professora, depois mais tarde diretora, né? Eu não peguei, mas eu sei que foi Dona Lili Duquet, o Sr. Bernardino, Dona Bem-vinda, né? A gente sabe, estudando a história de Cruzeiro.
Eu tive a felicidade de ser aluna da Dona Aparecida também. Sei, eu também tive, acho que nós fomos no quarto ano primário, na escola Dona Leonina, eu fui aluna da Dona Aparecida. Eu não sei por que eu fiquei para trás, Palmira, porque nós fomos colegas, né? E você formou-se, já até aposentou, né? Você casou cedo. Eu acho que... Eu curti o João. Eu não tive João para curtir. É, mas agora você tem um já. Agora você tem um já, eu fiquei sem curtir nada. Mas tudo bem, isso aí é o tempo que se encarrega, né, de mudanças na vida da gente. E eu aproveito também para lembrar aqui que o meu filho estudou na escola do Leonino, né, fez o pré, fez até a 4ª série, depois fez de 5º a 8º no São Sebastião, ele formou ano passado aqui. E o Zé Maria, todos esses anos que ele estudou aqui, o Zé Maria nunca chegou lá em casa reclamando de uma professora, falando do colégio, falando da escola. Ele gostava demais da Dona Leonina, a tia Tânia, a Alcione, a Zília, a Cecília Lopes, a Fátima, a Lúcia do Caminho. Ele falava com tanto amor das professoras da Dona Leonina. E mesmo do São Sebastião também. Gostava demais, gostava demais do Nelson, gostava da Miralda, Dona Rosilda, ele falava muito, todos os outros professores que ele teve. Que agora ele está estudando fora. Agora ele está fora. Mas ele já também estudou aqui, sempre fala com boas lembranças do Dona Leonina, que ele estudou também lá, e do São Sebastião. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a lembrança fica. Fica, pois é. Né? Quer dizer que, então, ele saiu daqui com uma base sólida para estudar lá fora, para prestar vestibular, essas coisas, né? Está fazendo o 1º ano do Promove, está indo bem, graças a Deus. Né? E a gente fica satisfeita, porque é mérito das escolas daqui também. Claro, isso é muito, então, muito importante. Traz alegria para a gente isso. E você tem, assim, alguma... mensagem para deixar para os alunos de hoje, para essa juventude de hoje? Tem. A gente ouve muito falar que os alunos de hoje não se interessam mais pelas coisas, se interessam por outras coisas. Eu acho que não, porque eu vejo pelo meu, ele se interessa por outras coisas e pelo estudo também. Então eu acho que isso, às vezes a gente mais velho fala por falar. Eu acho que o jovem de hoje tem tanta coisa, ele é chamado para muita coisa. Ele devia aproveitar bem, mas aproveitar bem mesmo, porque ele tem muito mais oportunidade que a gente teve. As escolas estão mais bem equipadas, os professores estão mais reciclados, então eles devem aproveitar disso, porque cada um vai fazer a sua própria vida, né, professor? Pois é. E eles tendo essa base educacional boa, eles dão conta do recado em qualquer lugar. Então tá. Não é porque aqui é uma cidade pequena que não, inclusive toda a vida primou pela cultura, pela educação. Então acho que está na hora da gente não deixar a peteca cair. E a responsabilidade está na mão deles, né? Os jovens de hoje, acho que eles devem aproveitar tudo que eles têm e dar o que eles têm, que é muita coisa. Eles têm muito para dar, né? Eles têm muito para dar, né? Pois é, então, Palmira, eu fiquei muito agradecida pela sua cooperação, pela sua participação nesse trabalho da Escola Estadual de São Sebastião, da qual eu faço parte como aluna do 2º ano magistério, e esse trabalho será um trabalho apresentado em novembro, talvez dia 13 a 14 de novembro, para pais, alunos, professores e todas as pessoas interessadas em visitar e conhecer alguma coisa sobre a escola. E então vai ter esse documentário que eu, com muito orgulho, eu faço e vou guardar também para mim uma cópia, porque é um trabalho de muito valor. Isso aí eu tenho a honra de sentir assim, na flor da pele, que é uma oportunidade que o ser humano hoje em dia está tendo através da tecnologia, que quem diria, quem esperava que algum dia eu pudesse estar entrevistando uma professora diante de uma câmara minha mesma, com meu suor, esforço, trabalho honesto, e que vai prestar um favor imenso para o futuro próximo, e o ano 2000 está chegando aí. E eu estou aqui viva, cheia de vontade, de garra para continuar. Muito obrigada, Palmira, pela sua colaboração. Aparecida, Marcel, Dona Aparecidinha, qual que é o seu nome mesmo? Assim? Maria Aparecida Alckmin Magalhães.
Dona Aparecida, eu vim aqui hoje para fazer uma entrevista com a senhora, uma pequena entrevista, porém de muita validade, de uma grande repercussão para o futuro dos alunos que porventura virem a ter conhecimento deste fato, deste documento que ora faço. Eu vim para fazer a entrevista com a condição de resgatar a sua memória de professora. Esse trabalho é um trabalho que está sendo feito pela Escola Estadual São Sebastião e foi-me dada a incumbência de fazer essas entrevistas, das quais tenho tido assim boas gratificações, porque eu tenho tomado conhecimento de fatos que eu jamais poderia imaginar que tivesse havido no tempo, né, que eu ainda não era nascida. Então, eu gostaria que a senhora me falasse a respeito de educação, do seu tempo de magistério, de professora, como que a senhora iniciou a sua carreira de professora, e o que a senhora pode me responder ou me dizer assim, espontaneamente, a respeito de seu tempo de colégio, a respeito da sua mãe como diretora, né, Dona Maria. Então, eu gostaria que a senhora pudesse se abrir naturalmente, sem receio algum, que isso aqui é apenas um documento histórico sobre educação, mas de muito valor. A senhora pode iniciar a sua entrevista. Como filha de professora, acho que eu teria a mesma vocação dela. Eu gostava de lecionar, comecei muito cedo, comecei com 17 anos e gostava de lecionar. Os alunos naquele tempo eram bem mais fácil, né, da gente trabalhar com eles. Hoje acho que eu já teria muita dificuldade se fosse para lecionar hoje. E quando eu comecei aqui, era escolas reunidas, né? Naquele tempo. Sim. Escolas reunidas. O prédio tinha só 2 salas, as 2 salas da frente. Nossa diretora, Dona Aziza, a primeira diretora, muito pouco. E a gente éramos 4 quando comecei. A Dona Aziza era diretora, mas dava aula também. A Dona Lilia, eu e a Dona Priscila, a Dona Aziza, a Dona Lilia e eu. E a Dona Noélia, na época da sua época, não só? Quando eu comecei, só nós 4. Sim. E a senhora pode dizer? A senhora tem assim lembrança de seus alunos? Algum fato marcante que a senhora tem assim, possa relatar agora? Os primeiros alunos, na hora da primeira turma, o prefeito eleito, Domingos, né? Também foi seu aluno? Foi meu aluno, das primeiras turmas que eu tive. Que beleza, então a senhora conseguiu formar também, né? Domingos foi meu aluno. Os meninos do Valdemar, Narantes, o João, né? Sei. Tata. Aluno. Os primeiros, os que eu lembro. Sei. A gente teve muitos alunos, não estou bem lembrado. Mas naquele tempo parece que tudo era mais fácil, né? Pois é. E a senhora formou-se em qual colégio? Eu estudei em Caxambu e depois terminei em Conceição. Conceição do Rio Verde. Conceição. Em Caxambu as irmãs de Providência, em Conceição as franciscanas. Sei. A senhora estudou interna? Interna. E o que a senhora pode me dizer a respeito do colégio da sua mãe, Dona Maria? Minha mãe ela fez o curso no Sion, né? Depois começou muito cedo a lecionar. Lecionou mais de 40 anos. Que bom. Ela lecionou mais de 40 anos aqui em Cruzeiro. E depois de internato, chegou a ter assim, mais de 50 alunos internos. Que bom, Dona Maria. Dessa redondeza aqui, né, não só de Cruzeiro, Carvalhos, Airoca, Minduri, São Vicente, Caxambu, alunos de longe mesmo, né? Essa redondeza toda aqui, Era um colégio particular, então? Colégio particular. Ela batalhou muito.
E era muito estimada, os alunos gostavam dela, muito boa professora, os alunos gostavam muito da vocação mesmo, né? sei, eu até me lembro dela, eu acho que, se não me Você foi engano, aluna dela? eu acho que fui aluna sim, só que não fui interna, né? Mas eu gostava de passar sempre. Aliás, eu acho que frequentei muito a sua casa, né? No tempo de criança, fui colega da Marta, sua mesmo naquele tempo, como colega de brincadeiras infantis, e estudei também. Eu me lembro muito pouco, porque Os alunos gostavam muito dela. E lembro com muita saudade até hoje, né? lembro. Falo muito Nossa, dela. que beleza. Era muito paciente, né? Assim, bondosa, Muito. muito tranquila. Gostava de música, né? Também ela. E com ela a senhora estudou? Estudei, o curso primário fiz aqui, né? Fez com ela, né? Terminei o primário e fui para Caxambu. Sim. E Cê- estudei 3 anos em Caxambu, depois naquele tempo a gente não fazia o ginásio, né? Não, Os- como que era? Os 4 primários. Saí daqui, fui para Caxambu, a gente fazia 2 de adaptação, chamava curso de adaptação, primeiro e segundo ano, né? Sei. Depois fazia os 3 normais. E esses 2 anos que fazia, correspondia a que Depois grau? fazia o ginásio, mas eu acho que é um curso mais fraco, porque o ginásio hoje são 4 anos. São 4 anos, né? Mas A esse... gente fazia 2 de adaptação. Do primário você fazia os 2 de adaptação e já entrava no normal. Ah, sei. E Nós o fazíamos 3 normais. normal é 3 anos? 3 É, anos. né? Então é Aí eu algo saí muito cedo, eu saí com 17 anos. que bom, né? E eu tô com 53 anos, até hoje eu não saí do colégio. Ai, ai. E o que a senhora poderia me dizer, assim, a mim não, aos estudantes de hoje, um recado que a senhora possa mandar para eles, porque eles vão tomar conhecimento de todos os professores que estão sendo entrevistados, alguns vão dar algum recadinho para eles, né, que se interessarem, eu acho que vai calar bem, porque tudo que aquilo que a gente escuta, e se a gente guarda, né, a gente tem, no futuro tem alguma validade. Eu gostaria que a senhora desse uma mensagem para os estudantes. Aí eu acho que o que a gente escuta em criança, a gente guarda, né? E vai servir muito mais tarde. A gente lembra de muita coisa que aprendeu, que ouviu, né? Certo. No meu tempo era uma educação muito mais rigorosa, né? Uhum. Tanto em criança, eu fui criada assim, com uma educação mais rígida, mas hoje é muito diferente. E no colégio também, educação de freiras, né? Pois é. No colégio mais assim. Mas eu acho que o mais importante que todos deveriam fazer é respeitar muito os professores, respeitar muito os mais velhos, né? Sim. Que hoje é uma coisa que pouco usa, né? Pouco usa, né? Pouco usa. E a gente aprendia muito em Caxambu, por exemplo. A gente tinha uma coisa muito importante que eu acho que hoje não tem mais. A gente tinha uma aula de socialização por semana, É, sabe? sim. E quanta coisa a gente aprendia sobre educação, modo de tratar as pessoas, né? Convivência, né? Sei. Bons hábitos, a gente aprendia muita coisa e aquilo vai servir para a vida inteira. Eu acho que isso hoje está faltando na Tá educação. faltando, né? Tá faltando. A gente sabia, eu não sei, eu acho que a gente sabia respeitar mais as pessoas mais velhas, os professores. Até o modo de tratar, eu não acho muito certo isso não. Dona, tia, né? Hoje, a Não, dona Aparecida, eu sei, eu acho que pelo menos o nome da pessoa, Dona Fulana. Né? eu também acho. A dona Aparecida até comentou a Eu respeito. não gosto disso. Eu tenho muito contato com as crianças, tenho com os netinhos, né? É. Mas pelos netinhos eu vejo, pela Yara, por exemplo, eu vejo. É a dona fulana, é a dona, é a tia, mas não fala nome, Não né? fala Nem nome. nome. Eu acho que Acho que tem que dar identidade, Um né? tratamento pouco respeitoso, não gosto disso. Não. Sim. Eu acho que o que a gente aprendeu, o que a gente ouviu, serviu muito para a vida inteira, né? A gente sempre lembra, não esquece, né? Não. Mas na infância a gente guarda muito mais do que... É por isso mesmo que eu estou aqui, para resgatar a memória do professor, porque marcou muito a minha vida, a minha época, e eu acredito que de todas as pessoas da época ali da época de 43 para cá, quem nasceu desse ano para cá, tem muita coisa que lembra.
Então, a gente lembra Dona Aparecida, Então, Dona Regina. Você lembra até dos nomes. Lembro de todos os Hoje é nomes. Dona. Agora eu não. Dona. Porque eu converso com a Yara da fazendeira, eu trabalho um pouco com ela também, mas ela parece que eles não têm aquele bom relacionamento com os professores, né? Não sei, eu não gosto desse tratamento que eles têm hoje. E a respeito de escola, a senhora acha que a qualidade do ensino hoje está assim, como está defasada? Ou como que a senhora acha? Eu acho que bem pior. Bem pior, né? Bem pior. Eu não sei. Quando eu estudei, era completamente diferente, né? Nas aulas, a gente tinha aula de leitura diária, né? Sei. Escrita para melhorar a letra, tinha ditado, corrigido todos os dias. Eu acho que a gente aprendia bem mais. Gravava mais, né? Eu também acho. Gravava muito mais. Eu nessa parte eu posso dizer que eu realmente gosto muito mais daquilo que eu escrevo, que eu aprendo assim, eu acho melhor, eu presto muita atenção na aula. Porque para fazer depois, estudar em casa, isso eu não tenho facilidade. E o aluno hoje está muito relapso, ele mal presta atenção, né? Não estou falando mal dos meus colegas, mas a maioria hoje em dia é assim. Eles mal prestam atenção nas aulas e bateu o sinal, eles estão preocupados em sair, na hora do recreio, na hora da saída mesmo, né? Final da aula. Então, eles têm mais preocupação lá fora. E já eu acho muita falta, eu posso dizer, que como aluna, eu gostava mais daquele tempo, porque eu tinha muito mais condições de mostrar o meu trabalho, como eu gosto de escrever, e eu era muito incentivada, estimulada na parte de composições, que inclusive Pois é, tinha as composições, né? é uma beleza, a gente fazia as redações, composições, ditado. A criança desenvolvia muito mais. Muito mais, até a letra, né? Até a letra. Hoje em dia o aluno mal assina uma prova. Escreve muito mal. Pois é. Infelizmente, né, o estudo Eu acho que esse deveria piorou estar muito. caminhando, né, para a qualidade total, mas ainda falta muito. Eu acho que piorou demais. Mesmo no meu tempo de criança e quando eu lecionei também, eu acho que o aproveitamento era muito maior naquele tempo. Pois é. Eu vejo mais pela Yara, mesmo com quem eu tenho mais contato hoje, né? É sua neta, né? Eu trabalho de vez em quando com ela, tá? Eu acho que hoje piorou bem. E a senhora assim, educou seus filhos em casa também, seus meninos? Porque a senhora teve a Branca, né? A Beatriz. Naquele tempo era tão diferente. Os meninos, as crianças aqui em casa começaram com 7 anos, né? 7 anos. 7 anos. E foram muito bem. Hoje as crianças começam cedo demais. Outra coisa que eu não concordo muito, nem tenho conhecimento para falar sobre isso, mas as crianças começam a estudar muito cedo, né? Também acho. Muito cedo, eu acho que o tempo melhor da vida eles perdem a infância. É. Né? Não é porque uns falam, mas a criança gosta da escola. Tá bom, gosta, mas ela já fica com responsabilidade muito cedo. Aí depois quando chega na A época criança está certa, brincando, está na hora de ir para a escola, trocar a roupa, pôr o uniforme, horário para ir, horário para voltar. Então, só isso já é responsabilidade para a criança, né? também Quando a acho. criança devia estar brincando livre, despreocupada, né? Um contato maior com a mãe, né? Com a mãe. Eu acho muito cedo. Os meus começaram com 7 anos, foram muito bem, e eles eram muito bons alunos também. Outra coisa, quando eles estudavam, eu nunca estudei com um filho meu. Não. Eu nunca ajudei a fazer um dever. Os deveres eram muito menores, sabe? Eles aprendiam na escola e o dever era para gravar o que eles aprenderam, né? Sei. Então, eu não estudava com eles, estudava sozinho. E foram muito bem, nunca perderam um ano. Agora, hoje, eu acho que tem muito trabalho, e até difíceis, e a criança não consegue fazer sozinha. Eu acho que eles tinham que ter mais esse A criança não exemplo. consegue fazer um dever sozinha, ela depende de outras pessoas. Os meus faziam sozinhos, mas era um dever fácil, pequeno, mais mesmo para
dar responsabilidade para ela levar o que aprendeu naquele dia, né? Sei. Eu achava melhor. Quer dizer que o método antigo, né, é mais tradicional, então. Era um método mais tradicional, A né? gente aprendeu com muito mais facilidade. Eu acho que as crianças têm muita dificuldade hoje. Tem. E isso que a senhora falou agora a respeito da criança que estuda, começa a estudar muito cedo, eu vejo sempre, eu escuto o padre Luiz falando na igreja, que a mãe preocupa-se muito com mandar a criança à escola, às vezes de manhã cedo é aquele horário, pode ser com chuva, tem uma época de frio, é a preocupação da mãe mandar o seu filho ou sua filha para a escola, tem que estudar, tem que ir, tem que ir. Enquanto que nas missas ele até questiona e faz uma reclamação, que as crianças, para assistir às missas aos domingos, que é um horário bem melhor que às 8, 8h30, as crianças não vão, aí os pais não se preocupam. E que a criança que fica estudando, igual a senhora disse, no pré, essas que vão muito cedo para a escola, estão queimando etapas, né? Estão fazendo coisas antes da hora. Eu acho também. Pois é. Então quer dizer que a respeito de educação, a opinião sua é que hoje a escola está bem pior, né? Eu acho bem pior. E a senhora teria, assim, no caso, uma sugestão para dar aos professores ou mesmo aos alunos? Eu acho que falar sobre isso eu nem devia estar falando, porque eu estou sendo sincera, mas não devia nem estar falando, porque a gente não tem. Não, a Muito senhora... afastada, né? Quantos anos eu já estou aposentada, né? Quer dizer, eu não estou na par desse momento escolar hoje, dos métodos, essas coisas, eu estou muito afastada disso. É apenas uma opinião pessoal, né? É, pessoal, pois é. Mas pode não ser a verdadeira, certa, né? Mas eu acredito que sim, viu? Acho que é certo. Eu gostava de ver, acho que as crianças aprendiam mais, as crianças eram mais educadas, eu acho até isso, que as crianças eram tratar os outros, né? Muito melhor, né? Convivência com os outros era bem melhor mesmo. Deixa eu te falar a respeito de avaliação. Como era feita a avaliação escolar? Em termos de nota, provas, assim? A senhora avaliava o aluno pela pessoa? Como que era feito, no caso, assim, no seu tempo? Através de provas, o ensino que você fala? Conhecimento? Tinha as provas, né? A prova, no meu tempo parece que eram bimestrais, trimestrais, não estou bem lembrando. Através de provas mesmo. Sei. E a senhora avaliava, no caso, o aluno também pela pessoa, pelo que a senhora achava que ele soubesse, pela personalidade? Porque hoje em dia eu questiono muito isso, vivo discutindo, falo que alguém tem que ousar a mudar esse tipo de avaliação, que eu acho errado. Avaliação no colégio estadual, por exemplo, no qual eu estudo, eu acho errado, eu não gosto. Porque às vezes eu estou assim, eu falo por mim, pessoal, a minha opinião. Eu às vezes estou com problemas, você sabe que todo mundo tem problema. Então eu estou com problemas e às vezes esqueço, estou com a cabeça muito quente. E aquele dia é o dia de prova e eu fico um pouco nervosa. Aí eu não produzo, não dou aquilo que eu tenho dentro de mim para passar para o papel. Aí eu esqueço, às vezes troco, leio, sabe como é que é? Penso e escrevo diferente. E isso depois vai me avaliar com uma nota menor do que aquela que eu realmente merecia, porque no meu conhecimento eu tenho certeza que sei. E o professor também, eu tenho certeza que ele deve conhecer o seu aluno individualmente, ele conhece a cada um. Porém, ele vai muito pela nota, o que o aluno produziu ali, o que ele escreveu ali. Ele deveria levar em consideração que o aluno podia estar nervoso, podia estar com problemas, né? Ou então dar uma nova chance. E eu acho errado isso, que eles não estão fazendo isso. Então, eu vivo num questionamento com o colégio. Agora eu posso passar aqui, não sei se a senhora é do conhecimento seu. As avaliações agora estão sendo feitas da seguinte forma, através de trabalhos
de pesquisa, participação, mesmo material didático a pessoa leva, aulas que apresentam, então cada um tem uma participação diferente do outro, então eles são avaliados cada um. Por exemplo, se a senhora está na minha equipe e nós temos que fazer um trabalho a respeito de montar um quadro, se eu levei um papel, o outro não levou nada, então eu vou ter uma nota maior e o outro não vai ter participação nenhuma. Então eu acho que a partir do momento que ele pertence à minha equipe, se ele não deu, é porque não houve necessidade e isso é descontado. Eu acho também que é uma injustiça. Eu acho que a partir do momento que o aluno faz parte da equipe, ele está participando integralmente, independente do que ele contribuiu ou não. Isso aí está sendo feito na escola. E outra coisa também, que é uma modalidade nova, que eu até gostei, porque eu fui reprovada, eu estou resgatando a memória do professor e estou resgatando um quadro acontecido comigo. Eu fiquei de recuperação em português, que é uma matéria que eu gosto, que eu tenho facilidade, mas que por uma desventura eu me saí mal numa prova, no colégio estadual, e não tive como recuperar essa nota. Eu fiquei desanimada, larguei do colégio e fui estudar até em outra escola, que foi estudar em Baipendi. E eu fiquei devendo em português. Se eu tivesse passado para o 3º ano e ficasse com a dependência de fazer só o português outra vez, no 2º, eu teria já me formado. Aí eu fui para Baipendi, voltei, cansei, porque eu já não estou mais criança. Voltei para... Você sabe que diz que o bom filho a casa torna. Então eu falei, eu vou voltar, vou fazer as pazes comigo mesmo, com o colégio e tudo, e resolvi estudar novamente. Eu estou estudando. E hoje, acontece que hoje eu estou já no 2º para o 3º. O aluno já tem essa boa notícia que eu recebi essa semana, que deveria ter sido na minha época. O aluno que não passar em 2 matérias, ele automaticamente vai passar de ano se ele está no 2º, ele vai passar para o 3º, ficando devendo essas 2 disciplinas. E ele pode complementar fazendo o 3º e o 2º naquela matéria que ele ficou devendo. Quer dizer, hoje, para mim, isso é muito bom. Porém, deveria ter sido na minha época, que eu já não estaria mais estudando, já estaria formada. Mas tudo é válido. Então, são modalidades que a escola tem apresentado que talvez não seja do seu conhecimento. O que você acha disso? Tem muita coisa boa, né? Mudou muita coisa, tem muita coisa melhor. Agora, quanto a esse trabalho de equipe, no meu tempo não existia, né? Não, né? Não. Eu não gosto muito. Não gosta não, né? Eu acho que você não avalia muito o aluno, não sei. Sim. Eu acho que o trabalho individual tem muito mais valor. Também acho porque... Eu acho que o trabalho individual é diferente. O aluno se esforça, né? Procura, pesquisa. Sozinho. É o trabalho dele, né? Agora, esse trabalho de equipe, os que são mais preguiçosos, né? É o que eu estava defendendo, né? A equipe. Eu não gosto desse trabalho de equipe. Mesmo quando eu fiz faculdade, que eu fiz faculdade depois que eu aposentei, né? Ah, foi? Foi. Interessante. Eu fiz depois, porque os filhos já estavam grandes, crescidos, já estavam mais sozinhos em casa, né? Resolvi fazer. E eu gosto muito de português, sempre gostei muito. Gosto muito de ler e resolvi fazer. Mas lá que eu conheci o trabalho de equipe, não gosto, não preciso. Não precisa, não. Acho que isso aí não avalia o aluno, não. Não, né? O trabalho individual é muito... É porque ficam uns pelos outros, né? Assim. Não é bom, ao mesmo tempo tem a desejar. Os que são bons alunos, de qualquer modo, eles saem bem, né? É claro. Mas os que não são, eles se saem bem também. Pois é, né? se saem bem. Isso eu não gosto muito. E isso não é bom também, porque vamos que seja cobrado em prova, né? O trabalho. E o aluno que não cooperou, não fez nada, ele não vai nunca saber como foi feito. Não tem disso. Essa dependência de matéria eu acho uma coisa boa, né? Porque às vezes o aluno não conseguiu no ano, né? Faz no ano seguinte. Isso aí eu estou gostando. Só que foi um pouco tarde para mim.
mas tá bom, ainda tem tempo, né? Não precisa, só tem mais alguma coisa assim a declarar a respeito de educação, do seu tempo, a senhora tem alguma lembrança boa de colegas, seus professores, de alunos? Eu tenho lembrança muito boa, principalmente de Caxambu, que eu gostava mais de lá. Sei. Tinha mais afinidade com os professores lá, eles gostavam muito mesmo do colégio. Conceição já nem tanto. Conceição eram as franciscanas, né? Sei. Eu já Já eram mais enérgicas às vezes? não era mais enérgica, mas eu não sei se eu acostumei mais com a de Caxambu, eu gostava mais daqui. Gostava até muito do colégio. É isso. Tenho saudade, sim, muita saudade. Tempo bom demais. A senhora destaca algum professor que ele tenha deixado lembranças? Não, eu gostava muito de todos, né? Em Caxambu eu gostava muito de todos. Em Conceição tinha a diretora lá, Irmã Celeste, eu gostava muito dela. Mas a gente nunca mais tem notícia, né? Pois é. A maior parte eu já não sei. Então eu vou dar por encerrada essa... Conceição eu fui pra lá porque meu tio quis que eu fosse, né? Eu estudava em Caxambu, meu tio, Monsenhor Mina, Ah, sei. que até tem o nome da minha rua aqui, né? Ele morava lá, não? Ele era vigário de Conceição, né? Ah, sim. E eu estudava em Caxambu, ele quis que eu fosse para lá fazer companhia para ele. Sim. Aí eu fiquei os 2 últimos anos, eu fiquei lá mais por causa do pedido dele mesmo. Mas eu não esqueci Caxambu, não gostava mais de Caxambu. Caxambu marcou mais, né? Marcou mais. Mas eu tenho uma lembrança muito boa do tempo de criança, do tempo do colégio. É um tempo que não volta mais, né? Pois é. É o tempo melhor que tem. Por isso que eu tenho pena das criancinhas começarem a estudar muito cedo, né? Isso. Vão queimar etapas, né? Eu acho que essa responsabilidade que eles têm é muito... Sei, os meus até 7 anos brincavam, folgados, não tinha horário, não tinha nada. Depois começaram os 7 anos e foram muito bem, não foram prejudicados em nada, né? Sei. Não concordo muito com isso, não. Aliás, eu tive 3 que foram, né, que entraram na escola naquele tempo que começou. O tempo do Marcílio, que começaram essas escolinhas já. Ah, sei já, do prézinho, né? Foi 4 anos, 5 anos. Primeiro ano gostou muito. Segundo ano, ele foi em março, parece que abril, saiu, eu não quis mais, chorava todo dia para ir. Oh, meu Deus. Chorava todo dia. Depois a Beatriz foi a mesma coisa, entrou, no ano seguinte já não quis mais. O Érico que entrou no tempo da graça, ela abriu escolinha maternal, né? Sei. E ele foi com 3 anos. Mas ele gostava muito, você gostava muito, até hoje. Até na formatura dele, agora há pouco tempo, ela mandou um convite para a Graça. Interessante. Né? Eu acho que quando a criança gosta, né? Mas mesmo assim, eu acho que as crianças começam muito cedo. Então, essa é a sua opinião. E para finalizar essa entrevista, o que a senhora gostaria? A senhora tem um recado, tem uma oração, um pensamento para deixar para mim aqui? Para coroar de êxito essa entrevista? Precisa nada diferente. Só isso mesmo. Eu acho que as crianças hoje deviam pensar um pouco mais e tratar melhor os professores, porque eu não acho bom o modo que eles falam com os professores e dos professores, sabe? Sim. Eu acho que é muita falta de respeito, porque afinal são os grandes amigos que a gente tem, né? Pois é. E a gente nunca esquece, né? Dona Aparecida, eu agradeço muito a sua cooperação, a sua participação e eu fico muito agradecida e gostaria de deixar aqui o meu abraço e de todo o corpo colegial da Escola Estadual São Sebastião. E este documento a senhora pode ter certeza que vai servir muito para até seus bisnetos, tataranetos, porque isso aqui vai ficar para a posteridade. Eu agradeço. Foi pintado por quem? Foi pintado pela minha ex-nora. Ex-nora? E qual é o nome dela? Sidoca. Este quadro, ele está relembrando o colégio que foi pertencente à sua mãe, não é? E como que era chamado esse colégio?
Colégio Nossa Senhora, Instituto Nossa Senhora Aparecida. Ele é ao lado do Colégio Estadual São Sebastião. Colégio Paroquial São Sebastião, naquele tempo, colégio paroquial, né? Era paroquial, né? É. Ele é interessante, viu? Aqui a gente lembra até tudo, né, direitinho. Hoje é a casa do seu filho, né? Hoje é a casa do Marcelo. Sei. É um quadro de muita valiosidade. Muito perfeito, né? Ele é uma relíquia, né? É uma delícia. Assim, por exemplo, eu vou levar muitas coisas para apresentar lá no dia da feira, que esse trabalho vai ser feito numa feira uma feira que vai ter ser exposto no dia 13, parece que de novembro. Então a gente gostaria de levar também alguma coisa para mostrar além desse documentário. A senhora poderia, no caso, emprestar para o colégio, assim, para outras pessoas tomarem conhecimento? Então tá, eu venho buscar no dia, eu tomo toda essa responsabilidade, porque lá vão ficar. Eu vim para lhe entrevistar para a senhora dizer alguma coisa a respeito da escola em Cruzília, do seu tempo de professora e a respeito de educação em geral. O que a senhora puder dizer, a senhora pode explanar, que é um documento que vai ficar para o Colégio Estadual São Sebastião ou para futuros professores tomar conhecimento. Eu estou fazendo esse trabalho, já entrevistei vários colegas seus e agora chegou a sua vez. Gostaria que a senhora dissesse o que a senhora sabe a respeito de escola, do seu tempo, e a senhora está à vontade para dizer. Olha, no tempo que eu lecionei como professora, eu lecionei 12 anos só, mas parece que a disciplina era melhor, o ensino parece que era mais apertado. E os pais também cooperavam bastante. A gente trabalhou, fez o máximo que pôde, mas nem sempre foi melhor, né? A senhora lecionou 12 anos, então? Eu lecionei só 12 anos, porque depois passei para a área de inspeção, aposentei na área de inspeção. A senhora formou-se em que escola? Na escola normal de Passa Quatro. Passa Quatro? Nossa Aparecida, a escola normal Nossa Aparecida de Passa Quatro. Sim. Em 1941. 41. Né?
E a senhora lecionou aqui em quais escolas? Aqui eu lecionei na Dona Leonina, praticamente na Dona Leonina, porque depois eu lecionei um pouco, depois casei, fui morar na zona rural, fiquei 10 anos, depois voltei para Dona Leonina. Mas ultimamente quando eu trabalhava na inspeção, eu estava designada para a escola Dona Bem-vinda. Dona Bem-vinda, né? É. E a senhora pode me falar alguma coisa a respeito da Dona Bem-vinda? Bom, a Dona Bem-vinda veio de muito esforço, de muito trabalho para a instalação, né? Para a construção e a instalação da escola. Mas nós